Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial. Tu és meu Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, Papai. Somos gratos, Papai, pela Tua palavra maravilhosa revelada no final dos tempos. Gratidão, Papai. Ó, Papai, haja esclarecimento no nosso meio, não haja dúvidas. Sim, Papai. Que toda Tua palavra revelada possa ser motivo de alegria dos nossos irmãos e também de acréscimo na fé. Ó, Papai, fala conosco. Aguardamos que Babilônia caia. No nome de Yalcha. Aguardamos que as filhas de Babilônia caiam. Para que a verdade, Papai, que liberta, Sim. a verdade que traz esclarecimento, a verdade que nós adoramos verdadeiramente o Criador e nunca o administrador infiel. É verdade, meu Pai. Somos gratos, Papai, porque Tu nos levantaste no final dos tempos. Somos gratos, Papai, por isso. Fala conosco, revela-nos mais e mais a Tua face. Sim, Papai. E que haja esclarecimento, entendimento, regozijo, paz, vitória. Vitória no nosso meio, Papai. Em nome de Yalcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Aí eu falo assim com os irmãos. Hoje, dia 22 de junho de 2022. 22 de junho de 2022, né? Aí eu falo assim para vocês, por que então que nós vemos que Yalcha é o sumo sacerdote para sempre? Por quê, irmãos? Se na realidade quem toma conta da igreja é o ancião e quem toma conta do templo é o ancião. Por quê? Porque o sétimo, ele cuida do palácio, dos palácios de marfim e de Alxalã. Por quê? Então se fala que Yalcha é o sumo sacerdote, sendo que é o ancião que cuida do templo. Quem pode me explicar? Acho que é porque ele cuida dos santos dos santos lá para dentro. Hã? No templo. Ele cuida dos santos dos santos? Não. Não? Precisava de um ancião para cuidar da igreja, né? A irmã Débora. Hã? Seria porque ele é o único filho de Yahweh e é sobre ele o espírito de Yahweh. É isso aí a resposta. Porque o sangue está sobre ele. Entendeu? Então, o purificador, o santificador é aquele que carrega o sangue. E não é por ele, mas pelo sangue que está sobre ele que ele é o purificador, entendeu? Então, o sangue de Yalcha é o que purifica. É a condição que dá a Micael
a condição de ser o quê? De ser o santificador. Por isso que a gente vê em Apocalipse 14, viu um anjo sair do templo e ele gritou em alta voz, aquele que está na nuvem, lançai, né, o quê? Lançai a foice e ceifai. Por quê? Porque a seara da terra está madura. Então, ali, aquele que está cuidando do templo, ele grita em alta voz, ele solta trombeta. Ele grita, ele solta trombeta. A trombeta é a representação da fala, entendeu? Do falar. E isso nós vamos ver hoje vários esclarecimentos. Nós vamos abrir em Isaías 7. Isaías não, perdão. Juízes 7. Nós já falamos que quando a gente começa, irmãos, presta atenção. A gente lembra de Israel. Israel, ela não tinha ainda o quê? Um rei, tá? Ainda não tinha um rei. Então Iau levantava juízes com uma finalidade. Uma delas é ser um juiz. Primeira coisa que um juiz era levantado, para ser o quê? Juiz. Segundo, para ser um general, para libertar os israelitas de um cativeiro, de uma condição de escravidão. Tá? Primeira coisa, você tem que entender, e eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Irmão Alisson, quem foi o primeiro juiz de Israel? Foi Masha. Ele libertou o povo do cativeiro egípcio. Ele foi o primeiro libertador. E ele também era juiz. Tanto que ele levantou outros, né? Tá com fome. Da boca dos pequeninos e daqueles que mamam procede o perfeito louvor. Hoje nós entendemos porque chama Iau, Iau. Né? Então, e fala dos pequeninos, fala dos filhos de Alcha, que eles foram o quê? Nasceram tem pouco tempo e ainda estão mamando, né? Ainda estão mamando. O aiô, que é a ama de leite, está dando leite ainda e tirando aos pouquinhos, para que eles possam ser desmamados e comer comida dos pais, né? Comer comida sólida. Vamos lá. Juízes 7. Juízes 7. Vamos lá. A gente já leu essa passagem maravilhosa. É o momento ali da convocação do exército, né, irmãos? A convocação do exército. A gente vai começar e vai ler de novo. É pequenininho. Então, Juízes 7:1 diz: Gideão se levantou de madrugada, fazendo um link com, marca aí, se levantou, tá? Se levantou. Agora nós vamos lá em Daniel 12:1. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Esquece o Jerubal, não usa isso não. Eu entendi. É porque ele foi amaldiçoado, querendo, o povo deu nome para Gideão de Jerubaal. Entendeu? É igual você vê assim, por quê? Porque como ele derrubou o altar, aí eles deram o nome para ele e falaram assim, que Baal se vingue dele. Entendeu?
É um nome de maldição, mas não é o nome dele. O nome dele é Gideão. Entenderam? Então eu nem leio. Nem leio. Então vamos lá. Daniel 12:1. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Micael. Aí você grifa aí, levantar Micael. Aí voltamos lá para Juízes 7:1. Juízes 7:1. Diz assim: Gideão se levantou de madrugada, se levantou de madrugada, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em Arode. O acampamento de Midian se achava no norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem tiver tremendo de medo, tremendo de medo, volte e escape pelo monte Galaade. Vamos de novo. Quem estiver tremendo de medo, volte e escape. Aí a gente vai na Bíblia e ao Shalom do celular. Bíblia e ao Shalom do celular. Juízes 7:7. Juízes 7:3. Juízes 7:3. Juízes 7:3. Vamos lá, Juízes 7:3. Juízes 7:3. Ele está ainda na fase da dor de barriga, os teus 3 primeiros meses. Vamos lá. Deixa só o neném chorar. Vamos lá. Juízes 7:3. Agora proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe. Viu aqui? Volte e observe. Volte e observe. Volte e observe do monte. Lembra? Volte e observe. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia também e ao Shalom no celular. Porque está fazendo link com o mensageiro de Sardes, que está falando assim. Vamos lá. Esse é o primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo. O grupo de Sardes. É o grupo de Sardes. Vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3:3. Aqui está falando ao anjo, que é o mensageiro de Sardes, que fala assim, lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o e converte. Viu? Observa esse que está falando, mensageiro de Filadélfia. Observa-o. A palavra ainda usa o. Observa-o e converte. Fazendo um link com Gideão lá. Gideão mandou eles ir para o monte e observar. Mas está aqui, na Bíblia impressa eles tiraram.
porque eles não entenderam que ali tinha o quê? Uma chave. Agora vamos continuar. Eu mandei esse estudo hoje, né? Como eu sei que os irmãos muitas vezes não têm tempo, a gente tem que voltar, né? Juízes 7:3. Agora proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte. Quer dizer, você vai ficar lá, ó, e observa de longe. Observa de longe. Observa de longe. Aí faz um link com o quê? Faz um link, irmãos, com a Isaías 8, que fala: porque esse povo rejeitou as águas. Não é assim? Vamos lá? Vamos lá. 1266 é Isaías 8. Isaías 8. E até o nome da cidade não que se faz, no Belo Horizonte. Observa. Observa. É verdade. Observa. Olha aqui, Isaías 8. Isaías 8, versículo 6. Como diz o irmão Bruno, tem hora que eu paro assim, mas é tanto ruminar na cabeça. Isaías 8, 6 diz assim, ó. Isaías 8, 6. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado. Grifa aí. Apavorado. Diante de Razon e do filho de Romelias. Apavorado. Diante de Razon e do filho de Romelias. O mestre trará contra ele, esses que estão apavorados, as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria. Nós já vimos o estudo que o irmão Bruno trouxe, que a Assíria é a vara de Ial. Porque Ial não esconde a vara aos seus filhos, antes o disciplina. Por quê? Mostrando que os ama e quer livrar eles da morte. Morte eterna. Aí vamos lá. Volta aqui. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon e o filho de Romelias. Apavorado. Agora volta em Juízes 7. Juízes 7, versículo 3. Juízes 7, 3. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape para o monte Galaade e observa, porque a gente já viu na Bíblia, a Bíblia Yal-Shalom do celular, e observa, 22.000 homens voltaram e foram para o monte observar de longe, e sobraram 10.000. Então esse primeiro grupo são quem? São sardes vestes sujas. O primeiro grupo é sardes vestes sujas. Por quê? Porque eles estão apoiados no ensino do anti-Machia. Vocês vão ver isso. Nós vamos ver isso no Salmo. Mas vamos devagar. Por quê? Porque aqui tem muitos irmãos de vários níveis de entendimento. Tem uns que estão lá embaixo. E a gente precisa trazer eles para junto daqueles que estão mais avançados. Então, o primeiro grupo foram para a montanha, observar de longe. É o que Sardes vestes sujas está fazendo. Eles estão nos observando de longe. Eles não estão bebendo a nossa água, mas eles estão nos observando de longe. Ok?
Então vamos lá. Agora vamos continuar a leitura. Juízes 7, versículo 5. Oi. Versículo 4. O significado de monte de Galaade ou de Leade significa monte da testemunha. É, das testemunhas? Muito bom, irmão. Então, Juízes 7, porque eles vão fazer o quê? Companhia com as duas testemunhas, né? E aí faz um link também com Apocalipse 12, finalzinho lá, que fala assim: aqueles que guardam os mandamentos de Yahweh e a testemunha de Yahshua. Vê? Então vamos lá. Versículo 4. Yahweh disse a Gideão: este povo ainda é muito numeroso, faze-o descer à beira da água, e lá os provarei. Fazendo um link com aquela passagem que nós vimos. Procura apresentar-te a Yahweh como obreiro provado. Na Bíblia Almeida fala aprovado, não é aprovado, é provado. Como obreiro provado e que maneja bem a palavra da verdade. Entendeu? Existe uma palavra mentirosa e uma palavra verdadeira, né? Aqueles que estão hoje nas denominações acham que estão com a palavra da verdade, só que eles estão com a palavra mentirosa. Continuando. Versículo 5. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água, e Yahweh lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás de um lado, assim como todos os que ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam, porque todo mundo acha aqui que está errado, não pode lamber igual o cão, não. Não é isso não, irmãos. Não é a língua que está errado. O que está errado é se colocar de joelho. Porque isso não é uma atitude de alguém que está num exército. Você não, quando você está de joelho e abaixo para beber água, você expõe sua nuca, sua cerviz para o inimigo. Se o inimigo tiver de emboscada e partir para cima, é o primeiro lugar que ele vai golpear, é a sua nuca, é o lugar mais frágil do seu corpo. Se golpear na sua cabeça é um osso, mas se golpear na sua nuca, você perde a sua cabeça fora. Então vamos lá. Ele fala, versículo 6. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, viu? Mostrando claramente um grupo que trouxe a água à boca. Trouxe a água à boca. Trouxe a água à boca. Ou seja, trazer a água à boca é diferente de você se debruçar sobre a água para beber. Existe um esforço, existe uma atividade da pessoa, uma observância, uma atenção. Vocês estão entendendo? Uma atenção. Você está observando o seu lugar, onde você está. Você não está... Eu sempre falei com os meninos, meus filhos, falava assim: observa aonde você está, olha ao redor. Foi ou não foi? Sempre falei isso, desde que eles são pequenos. Não fica displicente, não. Ensinei para todos eles. Quando você tiver um lugar, observa aonde você está, olha ao redor. Desde que eles são pequenos, eu sempre orientei nisso. Então vamos lá. Continuando. Versículo 7. Então Yahweh disse a Gideão: é com os 300 que lamberam a água, quer dizer, trazendo até a boca,
que eu vos salvarei e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto volte para as suas casas, que todo o resto volte para as suas casas. Quando ele fala todo o resto, ele está falando dos 10 mil e está falando dos 22 mil, porque ele tirou só 300. Todo o resto, ele não está considerando os 300 como o resto, não. Ele está considerando os 31.700 como o resto. O que a gente usa a expressão resto? Resto é aquilo que não foi comido. Entendeu? Você fala assim, eu comi aqui, estou satisfeito. Agora guarda o resto. Guarda o resto para depois. Né? Porque aquilo que serviu para você foi o que você alimentou primeiro. Aquilo ali que serviu. O outro não vai ser para depois. Entendeu? O outro vai ser usado depois. Mas aquele que foi comido ali, esse é aquele que vai ser usado. O resto vai ser para depois. Então o resto envolve. O resto envolve quem? Sades, vestes sujas e os... nós não vamos usar o termo perdedor, porque eles são vencedor também. Só que eles são para depois. Eles são, a gente vai chamar eles diferente. Ao invés de a gente chamar de perdedor, nós vamos chamar eles do quê? Dos displicentes. Displicentes de Filadélfia. Melhor, desatentos. Os desatentos de Filadélfia. Porque eles são vencedores. Mas não deixam de passar pela tribulação. Mas vão vencer na tribulação. Então eles são os desatentos. Porque está falando assim, aqueles que beberam de forma desatenta, volta para casa. Entenderam? Então nós vamos usar o termo, ao invés de perdedor, desatentos de Filadélfia. Então tá. Então vamos lá. Continua a leitura. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Tomaram as provisões do povo. Tomaram as provisões do povo. E as suas trombetas. E as suas trombetas. Não é só Gideão que tinha trombeta, não. Todos os 300 tinha trombeta. Por quê? Porque é com a trombeta que eles vão guerrear. A gente está lutando aqui, irmãos, há muito tempo, que eu tenho me esforçado aqui para ensinar para vocês a palavra. Por quê? Porque o que acontece? As denominações, quanto a católica, queria fazer as pessoas perder o tempo delas naquilo que não é pão. Então encheu de louvor, e encheu de anúncio, de notícias, mas não estudava a palavra, né? E você vê que esses que são primícias das primícias, ou dízimo dos dízimos, foi dada a cada uma trombeta. Vamos lá, vamos ler de novo. Versículo 8. Tomaram as provisões do povo e as suas trombetas. E depois Gideão despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, retendo consigo somente os 300.
o acampamento de Midian estava abaixo dele, no vale. Né? Você vê que a condição deles era uma condição elevada. Dá a impressão que quando se levanta da terra para subir no céu, quem está na vantagem é Satanás, mas não é. Ele está na desvantagem, porque ele está sem razão. Entendeu? Por que ele está sem razão? Porque, primeiro, porque ele não foi obediente. Quando ele tomou a vinha de Nabote, que é a representação de Yalcha, né? O que aconteceu? Ele não fez absolutamente nada de bom. Ele só fez injustiça. Entendeu? Ele só fez injustiça. A gente tem que entender que ele tomou a vinha de Yalcha. Entendeu? Só que no final dos tempos, a vinha vai ser restituída à família de Yalcha. Vai ser restituída a vinha. Por isso que vem em Apocalipse 19, toda a família reunida vindo tomar posse da vinha da terra. Entendeu? Então, essa palavra aqui é aquilo que papai já tinha nos falado, que é a batalha lá em cima, ela vai ser uma batalha na palavra. Por isso que todos os 300 de Gideão recebem trombetas, que é uma representação do falar de Iau. Entendeu? Por quê? Porque Micaial, ele é trombeta de Iau. Ele fala em nome de Iau. E aqui ele está falando que ele está entregando para o exército 300 a autoridade também para falar por Iau. E essa palavra aqui, irmãos, mostra a condição de esse momento que eles estão bebendo. Você já viu que aqui é as águas de Siloé, que correm mansamente. É uma água límpida, cristalina. É uma água que brotou da pedra. Nós já vimos quando Macha estava conduzindo o povo pelo deserto, e Iau falou, bate uma vez na rocha. E ele bateu e saiu água. De novo, eles estavam em outra situação. Bate na pedra. E ele foi lá e bateu 2 vezes. E não era para ele ter batido 2 vezes. Porque com isso ele bateu nas 2 faces. Bateu nas 2 faces de Iau. Era para ter batido somente na face direita. Era para ter batido somente em Yalcha, porque era necessário que Yalcha morresse. Que Yalcha sofresse. Mas a outra rolinha, a outra pombinha, não era para morrer e nem para se machucar. Por isso que Macha foi impedido naquele momento de quê? De entrar na terra. De entrar na terra. Nós vamos abrir no profeta Micaial. Qual que é o profeta Micaial, irmão Helder? Miqueias. Gosto desse irmão. Ele sempre está afiado. Então, profeta Miqueias. Miqueias já estudamos que significa Micaial. Vamos lá, profeta Micaial.
Página 1640. 1640. Quando a gente falou sobre Ias, a gente já falou, é Ial. É igual Isaías, né? Ias é Ial. Jeremias, Ias é Ial. Eles puseram Ias. É a mesma coisa com Miqueias. Ial. Então, se pronuncia Micaial, e Mica significa o que, irmã Adriana? Ah, minha irmã. Mica. Mica, irmã. Artuzinho. Você sabe sim, ué. Semelhante. Micaial, semelhante a Ial. Ué, que é fácil. Micaial, semelhante a Ial. Por quê? Porque é fácil. Então vamos lá. Miqueias capítulo 4:14. Miqueias 4:14. Quem achou aí? Miqueias 4:14. Diz assim, ó. Miqueias 4:14. Diz assim: agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Que tropa é essa aqui, irmã Adriana? É o exército Que exército? de Micael. Quantos? 300. Isso, é isso que eu queria. É isso mesmo. Então agora, reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram o cerco contra nós. Com uma vara, eles ferem na face do juiz de Israel. Com uma vara, eles ferem na face do juiz de Israel. Quando é que isso aconteceu, irmão Bruno? No templo. Aonde? Ah, por isso que eu tinha que ir num graduado. Isso aconteceu no templo celestial. Quando nós vimos em Salmo 18, o antimachia vara bateu na face do juiz de Israel. Lembra desse estudo? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Você lembra, irmã Maria? Salmo 18. As torrentes de Belial me cercaram. As torrentes de Belial me cercaram. E eles batem. Ele bate na face do juiz de Israel. Quem que é o juiz de Israel? Micaial. Por isso que está no livro de Micaial. Entendeu? Aí papai Alcha fala em Lucas. Ele fala de uma casa que foi duramente assolada por uma enchente. Vamos lá, Lucas. Quanto que tá aí, irmão Bruno? Lucas 8. Lucas 8. 1803. Lucas 8. Não, irmão. Hã? É Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Olha só, Lucas 6, 46. Papai fala assim, ó. Por que me chameis mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática,
Mostrar-vos-ei a quem é comparável. Em outra tradução, a quem é semelhante. Apareceu lá também, essa semelhança. Entendeu? Em outra tradução, aquele que se assemelha. Aquele que se assemelha. O que significa Micaial? Semelhante a Ial. Ah, está apontando para Micaial. A semelhança de Ial. Está sendo difícil esse estudo, irmãos? Vamos lá. 48. Diz assim. 47. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é semelhante. Aí eles mudaram a palavra para falar que assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, qual casa? Templo celestial. Cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Viu lá que nós falamos, invocar Salmo 89? A rocha salvadora. E a rocha salvadora. Esse que foi dado para ele cuidar do templo, Micaial, ele cavou profundamente sobre a rocha, ele pôs ali o alicerce. Vamos ver o que acontece. Ele fala a casa. Por quê? O templo é a casa de Ial vivo. E foi lá que ele foi afrontado. Foi lá que a vara de Ial bateu na face dele. Vamos lá. Aí ele no versículo, vamos começar aqui de novo, 48. Assemelha-se ao homem que ao construir uma casa, cavou, aprofundou, lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente. Olha aqui. Veio a enchente. Por quê? O enchente é o Emanuel. O rio Eufrates. O rei da Síria. A vara de Ial. Veio a enchente. A torrente deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construído. Ou seja, ele foi destruído? Não. Ial deu a ele um livramento. A casa não foi abalada. Ial deu a ele um livramento. Por que Ial deu a ele um livramento? Porque a palavra está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras, papai Ial está falando, e as pratica, e as põe em prática, é esse que não vai sofrer o quê? Os danos dessa inundação. Entendeu? Tremendo. Os danos dessa inundação. Por isso que o mensageiro de Sardes, Ial está falando, Ial, a pessoa de Ialcha, está falando com ele. Olha, pega e observa o mensageiro de Filadélfia. Observa-o e converte. Se não, eu virei contra ti numa hora que não estás preparado. Fazendo link com esse momento. Por quê? Porque Micaial foi surpreendido numa hora que ele não esperava. Entenderam? Viu a conexão dos textos? Ele foi pego de surpresa, mas ele estava em vigilância. Apesar de pego em surpresa, ele estava pronto para enfrentar a inundação. Por quê? Porque ele era obediente e punha em prática todas as recomendações, diferente do mensageiro de Sardes, que está observando, mas não está convertendo. Viu? Isso está dizendo agora, na passagem Lucas
logo em seguida, ele fala, versículo 49. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína, fazendo o link com aqueles que vão ser deixados na tribulação, que é o resto. Por quê? Porque eles rejeitaram as águas de Siloé que corre mansamente, e Yahvé vai enviar contra eles a água torrencial do rio Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Tremendo. Viu a escritura como é que conversa? Sim. Interessante que aqui na versão da King James fala construir sua casa sobre a terra. É, sobre a terra. Literalmente, alimento terrestre, alimento carnal. É, ensino de Macron, de vacina, inteligência artificial, etc. Né? Não é estudo propriamente da profundidade da palavra, não. Então, irmãos, vamos lá. Quando a gente viu essa passagem, faz um link com o mensageiro de Sardes, que ele está falando assim, olha, tem aquele que é seu vizinho. O seu vizinho, ele põe em prática as orientações de Yahvé. Observa aquele que põe em prática e converte-te a ele. Entendeu? Porque se você não se converter, eu virei contra ti. Por quê? Porque a vara de Yahvé foi enviada por Yahvé. Foi enviada por Yahvé. Ele não veio dele mesmo, ele foi enviado. Entenderam? Isso está onde? A vara de Yahvé. Isaías 10, 5. Vamos lá. Isaías 10, 5. Isaías 10, 5. É muito difícil, como eu falo assim com os irmãos. Eu não fico de madrugada, não, sabe, irmã Adriana? Estudando, não. O pai, a maioria das vezes, me dá na hora. Agora, por exemplo, eu não tive tempo nenhum de fazer estudo nenhum. Entendeu? Aí que está a glória de Yahvé. Não a glória do homem que se capacitou. Entendeu? Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Entendeu? Então vamos lá. Isaías. É porque a irmã Adriana me colocou que eu perdi as noites estudando. Não perco, não. Colocou. Foi você ou foi a irmã Laís? Estou na dúvida. Irmã Laís. Foi você, não, irmã? Não, só que o que você falou, eu lembrei assim, ó. Quando eu estou estudando, eu durmo escutando um acorde, escutando o outro. Ah, tá certo. Não, mas isso é gostoso mesmo. Isso é a nossa delícia, né, irmã? Eu estudando um, né? É. Aí eu caio no sono, acordo, tá outro irmão. Gracinha. Irmãos, olha só. E é nítido isso, é nítido os irmãos que estão se esforçando para levar água à boca, eles estão crescendo. Verdade. Então, Isaías 10, 5 diz assim: ai da Assíria. Vamos lá. Ai da Assíria, vara da minha ira. Ela, a Síria, é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos. Aí nós fizemos estudo. Contra uma nação ímpia a enviei. A respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, lhe dei ordem, para que saqueasse e a despojasse, para que o pisasse como a lama das ruas. Mas ela não tinha essa intenção, seu coração não se ateve a esse plano.
Antes, o que estava em seu propósito era exterminar e destruir grande número de nações. Olha aqui, não está falando grande número de povos, não. Está falando de nações inteiras. E para falar de nações inteiras, tem bomba atômica. Entendeu? Aí o irmão vira e fala assim, não, porque se precisar morrer... Ah, irmãos, pai tá falando assim, eu quero você nessa batalha lá em cima, eu quero você, eu não quero você aqui embaixo, eu quero você lá em cima. Para isso, papai, ele fala lá em Lucas, papai que fala lá em Lucas. Olha só que papai fala lá em Lucas. Papai fala lá em Lucas assim, ó. Fala assim, ó. Papai fala assim. Perguntaram papai, são muitos os que se salvam? Lucas 13. Lucas, 13. Lucas 13, vamos lá. Se eu achasse os links, se eu soubesse os links de cor assim, aí você falaria assim, é minha capacidade. Entendeu? Isso que é maravilhoso. Porque aí seria mérito meu. Vocês entenderam? Sim. Lucas 13. Uma passagem de Paulo falando sobre o caso da entidade desconhecida. Fez por o próprio conhecimento dele, ele viu que isso não adiantou nada. Virou esterco? Virou esterco? Não, ele fala daquela viagem quando eles foram para Grécia e eles fizeram um ídolo em homenagem ao, vamos falar assim, Deus, né, desconhecido. Então, aí completa. É que ele montou todo um discurso a partir dessa estátua que ele deu, esse monumento, com o conhecimento dele. Só que os gregos não aceitaram essa pregação dele. Aí ele viu que a pregação tinha que ser por parte do Espírito, não pelo conhecimento próprio dele, entendeu? É isso aí. Vamos lá, Lucas 13, 22. Muito bom. Lucas 13, 22. E Alcha atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Ial-Shalã. E alguém lhe perguntou, mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Viu aqui como que as denominações ensinam errado? Porque ele usa o termo salvação como termo de ganhar a alma. E Papai Alcha, ele usa salvação para aqueles que vão ser livres do tormento. Viu? É isso que está falando aqui. As denominações usam o entendimento errado. Ele fala assim, olha. Mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu, nós falamos lá, ó, a rocha salvadora. Entendeu? Ele respondeu, esforçai-vos, a palavra-chave é esforçai-vos, a palavra-chave é esforçai-vos, a palavra-chave é esforçai-vos, a palavra-chave é esforçai-vos, a palavra que papai falou é esforçai-vos. Quem não quer esforçar, fica contente então com ficar na tribulação. Porque papai aqui está mostrando, aqueles que se esforçar,
ele vai escapar. São muito o número, ou são poucos o número que se salvam. Aí ele fala, esforçar por entrar pela porta estreita. Aí você vai marcar essa passagem e você vai lá em Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7 fala assim, ao anjo da igreja em Filadélfia. A gente já sabe quem que é o anjo da igreja em Filadélfia, Micael. É aquele que é ferido, foi ferido lá no templo, lá em cima, batendo com a vara na face dele. Aí você pega no versículo 8, ó. Ele fala, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, versículo 8 agora. Conheço tua conduta. Tá vendo? Conheço tua conduta. E eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Fazendo o link papai Alcha lá atrás, falando assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aqui quando ele fala, conheço tua conduta, eis que estou vendo que você está esforçando por entrar pela porta estreita. Aleluia. Viu? A conexão dos dois textos. Esforçai-vos, são poucos os que vão se salvar. Papai fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí faz o link com o anjo mensageiro de Filadélfia, que fala, conheço tua conduta. Quer dizer, você está se esforçando por entrar pela porta estreita. E é por isso que eu pus uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. Entenderam? Agora volta lá. Lucas 13, né? Vamos lá. Lucas 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Esforçai-vos, papai Alcha fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez, agora ele faz um link de novo com o mensageiro de Filadélfia. Uma vez que o dono da casa, qual casa? É aquele que foi ferido na casa dos seus amigos. Foi ferido na casa dos seus amigos, o templo celestial. E foi ferido pela vara de Ial. Aí ele fala, uma vez que o dono da casa, por que dono da casa? Porque ele é o sumo sacerdote, ele cuida da casa de Ial, e ele cuida como sendo sua. Entendeu? Por isso ele tem tanto zelo, por isso ele tem tanto temor. Porque com Ial não se zomba, com Ial não se brinca. E ele tem esse temor. E é por isso que ele agrada tanto seu pai. Entendeu? Aí vamos lá. Versículo 25. Uma vez que o dono da casa, em outra tradução fala o pai de família, né? Houvesse levantado, se houvesse levantado, fazendo o link com Gideão, se levantou de madrugada, fazendo o link com Daniel, falando quando no final dos tempos, no fim dos tempos, levantar-se-á Micael. Viu aqui, irmãos, a escritura conversando com você?
Versículo 25. Uma vez que o dono da casa ou o pai de família houver se levantado e tiver fechado a porta. E tá falando lá com a Filadélfia. Falando com o anjo Filadélfia. Eu pus para você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém. Só você. Entenderam? Porque fala, quando ele tiver entrado com a sua prole, com a sua família, com a sua parentela, com o seu povo, aí ele fecha a porta. Entenderam, irmãos? É o mesmo anjo que fechou a arca de Noé. Nossa, irmão. Fechou a porta. Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente. É o mesmo que fechou a porta da arca. Aí ele fala, uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, olha aqui, e vós, papai Yaucha está falando, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo, mestre, abra-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá. Percebe que papai Yaucha está referindo a um outro personagem, e nas denominações usa que ele está falando dele mesmo. Aí ele fala assim, o pai de família, o dono da casa, lhe responder. Ele está lançando que é um outro personagem. Aí ele fala, vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça, sendo a atitude injusta que aqueles que não tiveram temor para beber água, não tiveram atenção. Quando não tiveram atenção com aquele que estava dando a água, que é a palavra de Yau, não fizeram caso de Yau. Quem despreza a palavra de Yau, no final dos tempos, está desprezando o próprio Yau. E ali nós já vimos que ele fala, Yau fala, eu amo aqueles que me amam, mas aqueles que me desprezam serão desconsiderados. É o não dar atenção na hora de beber a água. Desprezou. Não deu atenção, e se cumpre essa palavra. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me desprezam serão desconsiderados. É essa passagem aqui. Não conheço vocês. Desprezou, desconsiderou. Entenderam? 1 Samuel. Vamos lá? Em 1 Samuel? Não, tremendo, irmão. Vamos lá? Nós falamos isso lá atrás. Lá atrás. 1 Samuel. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Por quê? Porque não beberam a água com atenção. E esses são os remanescentes de Filadélfia, chamados de desatentos de Filadélfia. E tem aqueles que são de Sardes, vestes sujas. Sardes, vestes sujas. Que são aqueles que não estão dando, não estão nem aí. Então é com medo. E a atitude de medo significa a falta de fé. Então vamos lá. 1 Samuel 2, 30. Pode falar, Mima. Sabe essa passagem de Lucas que a gente estava lendo, que a hora que ele fecha a porta, o povo bate, né? Que é esse povo que rejeitaram. Aí fala assim, né? Não sei de onde sois. Aí Lucas fala, não sei de onde sois, né? A porta já está fechada.
Aí eles vão passar pelo aquele processo, né, para serem purificados, né? Purificado no fogo, né? Aí a hora que parecer na tribulação e tal, aí tem a passagem de Lucas também, que ele chama e clama de novo, aí ele abre por causa da insistência. Que bonitinha. É isso mesmo. Porque aí ele já está numa outra condição. Por quê? Porque agora eles perseveram. Entendeu? Eles oram em nome de Yahweh. Né? É os mesmos que É os mesmos. Ficaram, agora vão receber pão. Né? Vão receber pão. Não porque são amigos, mas pela insistência. Pela insistência, né? Aí, irmãos, vamos lá. 1 Samuel 2:30. Olha aqui, 2:30. Papai nos deu essa palavra lá atrás. Diz assim, ó. 2:30. Diz assim, ó. Por isso é que eu disse que a tua casa e a casa de teu pai, fazendo link com casa, quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta da casa, o templo celestial, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam na minha presença para sempre, mas agora, longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão desconsiderados. Os que me desprezam serão desconsiderados. Viu? Yahweh falando aqui, ó. Eu tô dando para vocês a minha palavra, a água de Siloé. Mas vocês estão desprezando o meu ensino. Vocês estão desprezando a minha palavra. Por isso que eu vou honrar aqueles que me honraram. Mas aqueles que me desprezaram serão desconsiderados. Entenderam, irmãos? A gente está ruminando, né, irmãos? A gente... Versículo 36. Versículo 36. E todo aquele que sobreviver da tua casa virá se prostrar diante dele para conseguir uma moedinha de prata ou um pedaço de pão. Um pedaço de pão, fazendo link com Lucas. Aqueles que sobreviverem da tua casa, quer dizer, vão ser perseguidos para ser mortos. Vão ser perseguidos para ser mortos. Aqueles que sobreviverem vão bater pedindo pão. Vamos lá, essa passagem, Lucas quanto, irmã? Lucas 11:5. Lucas 11:5. Porque você tem que lembrar que da haste aqui, ó, a haste do candelabro, Micael, ele não é aquele que tem o conhecimento, mas é aquele que tem o temor a Yahweh. Entendeu? E é o temor a Yahweh aquilo que Yahweh mais preza. Porque é pelo temor que ele se manteve obediente sempre. Diferente dos outros irmãos mais capacitados do que ele, foram seguir Lúcifer, porque faltou neles o temor a Yahweh. Entenderam, irmãos? Vamos lá. Lucas 11:5. Diz aí: disse-lhe, papai Yahweh disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um de meus amigos e nada tenho para lhe oferecer.
e ele responder de dentro, eis que entrou com a família e fechou a porta. Não me importunes, a porta já está fechada. Ele fala, e meus filhos, tá vendo aqui? Meus filhos, e meus filhos. A porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, aqui papai Alcha falando, digo-vos, mesmo que ele não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, levantar-se-á mostrando aquele que se levantou no passado. Levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo, aquilo que precisa, né? Gratidão, papai. Então eu falo assim com os irmãos, hoje eu até ensinei lá no grupo, né, Filadélfia, eu ensinei os irmãos o quê? Como copiar um texto da Bíblia e corrigir ela. Entendeu? E corrigir ela antes de postar no grupo. Quando você faz isso e revisa 2, 3 vezes, você tem temor a Yahweh. Por quê? Porque é o nome de Yahweh que você está profanando novamente, escrevendo errado. Então, aquele que teme a Yahweh, ele tem um zelo muito grande com essas coisas, com as coisas de Yahweh. E para servir no templo celestial, vai ser somente esses que temem a Yahweh. Por quê? Porque, a exemplo de Micael, aprenderam que com Yahweh não se brinca, com Yahweh não se zomba. Tem um temor muito grande para eles fazerem tudo conforme é do agrado de Yahweh. Entenderam, irmãos? Esse é o zelo. Esse é o zelo. Nós vamos abrir para mostrar que esse que recebe o nome, o manto, ele é apontado já como sendo o sexto. O temor de Yahweh. Isso está em Isaías 11:2. Vamos lá. Isaías 11:2. Eu tenho que sempre voltar. Por quê? Porque não adianta, irmãos. O exército tem que andar junto, né? O exército tem que andar junto. Não adianta, aí, o general tá lá na frente, o exército tá tudo lá atrás. Não, tem que andar junto. Então, Isaías 11:2. Vamos começar Isaías 11:1, né? Isaías 11:1 diz: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yahweh, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor de Yahweh. Presta atenção agora. Ele colocou na sequência aqui, nós vimos que o temor de Yahweh, ele é o sétimo e também ele é a sexta haste. Se você contar na sequência, ele é o sétimo. E se você contar as hastes que saem do temor do espírito de Yahweh, ele é o sexto. Aí ele fala, versículo 3: no temor de Yahweh estará a sua inspiração. De novo, no temor de Yahweh, de novo, no temor de Yahweh, de novo, no temor de Yahweh estará a sua inspiração, ou seja, aquele que é representado como temor de Yahweh é esse broto que se levanta. Irmão, lê também o Isaías 33:6. É basicamente isso daí.
Isaías 33:6. 33:6. Isaías 33:6. Presta atenção. Isaías 33:6. Nisto estará a segurança dos teus dias. A sabedoria e o conhecimento são a riqueza capaz de salvar-te. O temor de Yahweh, eis o seu tesouro. O temor de Yahweh, o seu tesouro. Aqui, eu entendi o que o Rafael falou. Aqui na King James está falando assim, será o seu maior tesouro. Será o maior Isso. tesouro qual? O temor de Yahweh. Temor de Yahweh. O maior alicerce tesouro. O alicerce é o temor. O alicerce é o temor, é verdade. Por isso que fala... Hã? E refere ao fim dos tempos, ó, sabedoria e conhecimento. É raial e marcha, e o temor que é Micael. É o conhecimento, não é... É o seu tesouro. O conhecimento é Shaul Paulo. Ah, é o conhecimento. É Shaul Paulo, mesmo, né? é verdade. A gente lembrar que a sabedoria e também qual? Sabedoria E a é inteligência, raial, é verdade. né? Sabedoria e Eu inteligência. inverti, eu achei que estava É. referindo a uma coisa. Aí é Raial, que é Elias, e o outro Shaul Paulo. Aí faz um link que a gente sempre pensava assim, ó, e falava assim, nós vimos Elias é o primeiro, né? Aí a gente falava assim, nossa, mas a obra de Eliseu também foi tão grande. É o sexto, é o último, viu? Porque aquele que transferiu o manto para o seu aluno é o primeiro, uma representação. E aquele que recebeu é o último, que é Micael, que é a representação de Eliseu. Por isso que fala do último sendo o temor de Yahweh, é o princípio da sabedoria, apontando a sabedoria de Yahweh. Quem que é a sabedoria de Yahweh? Irmã Adriana. Não. Não, de Yahweh é Yahweh. É. É Micael, Ah, verdade. pensa primeiro. Isso mesmo. A sabedoria de Yahweh é Yalcha. E a sabedoria de Yalcha é Micael. É isso aí. Vamos lá. É muita mensagem, né, irmãos? Mas a gente precisa ruminar, por quê? Para que os irmãos não fiquem boiando. Porque você viu como que a escritura ela é profunda? E essa aqui eu vou satisfazer uma alegria do irmão Bruno. Tá? Eu vou satisfazer a alegria do irmão Bruno. Vamos abrir aquela passagem que fala assim, tendo pouca força. Ao mensageiro de Filadélfia. Apocalipse 3. Apocalipse 3, quanto? Tendo pouca força, guardaço, né? 3:8, ó. Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Grifa aí, pouca força. Quando ele fala que ele tem pouca força, ele está na condição de quê, irmão e irmã Débora? De homem? Não. Ser humano? É, de Micael. Lembra que o mensageiro, ele, apesar dele estar na condição de pouca força, por quê? Porque ele, na realidade, foi ungido rei. Aí fala assim, um herdeiro nada difere do escravo, apesar de ser dono de tudo, até o dia determinado pelo pai. Ok? Até o dia determinado pelo pai. Aí nós vamos abrir em... essa aqui o irmão Bruno vai gostar. 2 Samuel 3:39. 2 Samuel 3:39. 2 Samuel 3:39. 436.
2 Samuel 3:39. Esse fato, irmãos, esse fato foi o seguinte, só para você saber. O general de Davi, ele fez uma cilada. Ele fez uma cilada contra o general que era general de Saul. O general de Saul, ele veio até Davi e falou com Davi que ele já foram inimigos, mas ele era ali submisso a ele. Esse general chamava Abner, tá? Sabe, o general de Davi, sabendo, vamos falar assim, que o outro general esteve com Davi, ficou enciumado, com medo de perder o cargo, e tramou contra Abner. Como é que chamava o general de Davi? Joabe. E tramou uma cilada contra Abner. Marcou uma reunião, um encontro numa fonte de água, e lá o matou. Tá? E lá o matou. Aí Davi ficou muito, muito irritado. Aí Davi queria se vingar desse general e daquele que estava com ele. Nós vamos ler aqui, ó. 2 Samuel 3:17. Hã? 3:17? Vamos pegar aqui 3. Eu falei 39, quanto? 39. 39. Eu ia fazer uma leitura anterior, mas depois os irmãos vão ler. 3:39. Diz assim. Olha só, vamos pegar aqui a respeito dos que tramaram a morte. Aonde ele matou? Hã? Quem achou aí? Aonde foi morto? 26. Hã? 26. A partir do 26. A partir do 26? Aqui, ó. Joabe deixou Davi e enviou atrás de Abner mensageiros que o fizeram voltar, quando estava já no poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, à entrada, quando já passava pela porta, sob o pretexto de falar tranquilamente com ele, e ali o feriu mortalmente no ventre, por causa do sangue de Azael, seu irmão, porque esse general tinha matado o irmão do outro, ele estava se vingando. Aí ele fala, logo que Davi soube do acontecido, disse, eu e o meu reino somos para sempre diante de Al inocente do sangue de Abner, filho de Ner, que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Ok? Aí vamos lá embaixo. Aí, versículo 39. É 39? Isso. Então ele fala assim, olha só. Vou começar do 38. 37? 36. 36? Tá bom, ótimo. Versículo 36. Todo o povo notou que Davi, né? Olha aqui, todo o povo notou isso e julgou bem, porque o povo aprovava tudo que o rei fazia. Porque o rei fez jejum, tá, irmãos? Lamentou a morte de Abner. Aí ele fala, versículo 37. Naquele dia, todo o povo e todo Israel viram claramente que o rei Davi nada teve a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu
eu sou ainda fraco. Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, os filhos de Sárvia, são mais violentos do que eu. Que Iau castigue o malfeitor conforme a sua maldade. Aqui ele está falando, irmãos. É tremendo isso que eu vou falar para vocês. Vamos ver o irmão Bruno aqui. Irmão Bruno, você tem ideia do que Davi está falando aqui no final dos tempos? Oi, irmão. Eu entendi a parte, mas eu prefiro ouvir o irmão falar. Olha só. Quando ele está fazendo um link, ele está falando, eu ainda na condição de Micael, apesar de ter sido ungido rei, eu não posso me vingar desses dois. Tenho pouca força. Que Iau castigue esses malfeitores, porque morreu agora um grande príncipe. Um grande príncipe. Lembra quando a gente já leu lá em Daniel 7? O ancião, ele ficou andando de um lado para o outro, até que ele pôde fazer justiça em favor dos santos do Altíssimo. Qual foi a justiça? Ressuscitá-los. Mas ele vingou do malfeitor? Não, porque ele estava na condição de sexto. Ele vai vingar do malfeitor em Apocalipse 19, que ele vem como rei. Cheio, o sol vem com o seu brilho máximo, 7 dias reunidos num só. Aí ele vai vingar, e ele lança quem? O anti-Machia e o falso profeta no lago de fogo. É o link aqui de Davi, que Iau retribua aquele que matou o príncipe de Israel. Quem que é esse príncipe de Israel, irmã Ângela? Não, minha irmã, Micael é príncipe, todo mundo. Aqui Micael morre. Lá em cima Você não prestou atenção no link que eu fiz. Não, você fez o link de Abner com Micael lá em cima, que foi morto pelo antimachia. Não, não é isso não. Vamos lá. Aqui ele está falando assim, Davi fala, eu não posso me vingar desses dois que mataram o príncipe de Israel. Que Iau retribua a eles a sua maldade. Mas eu, nessa condição agora, eu estou com pouca força, apesar de ungido rei. Entendeu? É a condição, irmãos, quando o falso profeta e o antimachia mata o mensageiro de Sardes, irmãos. Ele volta para vingar dele no final e lança eles fazendo vingança no lago de fogo. Por isso que ele está falando aqui, ó, eu, apesar de estar ungido, eu ainda tenho pouca força. É a condição dele como ancião, que ressuscita os mortos, mas ainda não pode lançar os dois na lago de fogo. Não pode vingar aqueles que perseguem os santos. Ressuscita os santos, mas não pode vingar a morte deles. Por isso que ele estava a favor. Abner era a favor antes de Saul, mas ele vem a favor de Davi, depois falando. Exatamente. Ele passou a ouvir e observar. Passou a ouvir e a observar. Essa daí, irmãos, foi Iau que trouxe o entendimento. O que acontece? Presta atenção, a gente sabe que o antimachia, ele é um príncipe de Israel. E ele mata outro príncipe de Israel. Nós sabemos disso. Por isso que é a condição, irmãos, presta atenção, por isso que é a condição dos dois disputarem a primogenitura. Porque os dois, um é da linhagem de Salomão e o outro é da linhagem de Natã.
os dois. E quando esse príncipe de Israel mata um príncipe de Israel, que é o mensageiro de Sardes. Davi fala, eu não posso me vingar dele agora, porque eu tenho pouca força. Por isso que fala, ele volta na condição 7 vezes mais forte. E aí ele lança o falso profeta e o antimachia no lago de fogo, fazendo vingança aos santos do Altíssimo, vingando o sangue dos santos do Altíssimo. Vocês estão entendendo? Isso faz um link com quem? Quem que vai vingar? Se você olhar com a história, vai ser Salomão. Salomão que mata a sabedoria. Salomão que mata e vinga o sangue de Abner. Vai ser Salomão. Vocês não sabem disso, irmão? Por quê? Porque Joabe, ele se une ao irmão de Salomão, colocando ele na condição de rei. Aí ele foge e segura onde? Nos chifres do altar. E ali no chifre do altar, ele larga e é morto. Nós vamos fazer esses estudos, irmãos, mas eu falo assim com os irmãos. Os irmãos têm que entender, muitas vezes eu trago uma mensagem, eu tenho que ficar ruminando várias vezes para os irmãos conseguirem pegar, né? Mas quando eu trago um estudo novo, os irmãos boiam. Não consegue entender, porque não tem o quê? O estrume, não tem o quê? O adubo para poder fazer o entendimento, ser rápido o entendimento. Tá entendendo, irmãos? Então, quem vinga é Salomão. E Salomão é a representação da sabedoria de Ial, vamos falar assim, né? Que é Ialcha, sabedoria de Ial, que vinga o sangue daquele príncipe que foi morto. Entenderam, irmão? Sim. É porque não pode fazer o link com Salomão como se fosse não, uma representação não, tem que fazer só a representação daquele que vai construir o templo, os construtores do templo. A sabedoria de Ial, entenderam? Vocês não podem achar que vocês têm que pegar a mensagem. Igual eu falei com você. Você acha que Davi está falando isso aqui por acaso? A Escritura não tem nada aqui por acaso, irmãos. Tudo volta a repetir. Ele está falando, eu não pude vingar esses que mataram o príncipe de Israel, porque eu ainda tenho pouca força. Ele vinga quando ele volta com 7 dias reunidos, com o poder do sol. E com 7 espíritos. Representam todos juntos, os irmãos todos juntos. Aí fala, como 7 dias reunidos. 7 dias reunidos, 7 dias reunidos. São 7 irmãos juntos. Entenderam? Essa palavra, irmãos, essa palavra, como eu falei com os irmãos, mostrando ali o pouca força. Davi falou assim, olha, apesar de estar ungido rei, eu ainda tenho pouca força para poder fazer o quê? Fazer vingança contra aquele que matou. É a mesma coisa, o sexto na condição de ancião, ele tem pouca força ainda, mas o que ele pode fazer é justiça em favor dos santos, revivendo, porque isso ele pode fazer. Entenderam, irmão? Tremendo, irmão. É muito... eu falo assim para os irmãos, eu vivo, mas os irmãos não entendem. Essa palavra o Pai trouxe, irmãos, mostrando claramente a condição de Daniel 7. Por que o ancião ali, ele fica andando, ele faz o que ele pode fazer. Mas ele pode fazer a vingança somente quando ele volta para o manto. Ele, depois de ter vindo com todo o seu exército, todo o seu poderio. Por quê? Porque o antimachia já desceu nos lugares baixos e pegou também 7 espíritos piores do que ele. E ele está revestido ali também de força, de poder. Aí vem aquele
Aí agora vai ser feito o quê? Vingança. Porque Ial disse, a vingança é minha. Diz Ial. Por isso que a palavra está falando, Davi está falando aqui, ó. Davi está falando aqui, ó. Davi está falando aqui, ó. 39, né? 2 Samuel 3:39. Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, os filhos de Sárvia, são mais violentos do que eu. Tá vendo? São mais violentos do que eu. Que Ial castigue o malfeitor conforme a sua maldade. Eles mataram, agora vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Entregando uma paga dobrada da prostituta, não é? Entregando a paga ela o dobro que ela fez com ele, paga agora ela o dobro que ela fez com os filhos. No caso, ela, vamos lá. A palavra, essa palavra está em Apocalipse 18, né? Que ela foi destruída. E ela foi destruída pelo Antimachia e também pelos 10 reis. Né? Agora, Ial vai pegar, paga contra os dois. Entendeu? Agora paga contra os dois. Porque a Babilônia, eles mesmos já pagaram ela. Agora precisa dos dois receber o castigo. Entenderam, irmãos? Entendeu a questão ali do Antimachia? Ele é um príncipe de Israel. Tremendo. E ele matou um outro príncipe de Israel. Tremendo. Viram? Isso não é invenção da minha cabeça, não, tá, irmãos? Porque a partir do momento que você meditar e ruminar, vocês vão entender melhor. Aí vocês vão ver que quando Davi está para morrer, ele fala assim: lembra de Abner. Lembra de que Joabe fez com Abner. Ele fala com Salomão. Lembra dele. Entendeu? Vocês vão ver. Nós vamos ainda fazer o estudo. Né, irmão Ronaldo? É difícil, irmãos, porque, igual eu falei com vocês, eu gostaria de entrar em assuntos mais profundos. Sabe? Eu gostaria. E nós temos já conteúdo para isso. Mas para que o exército não fique muito disperso, a gente tem que ir devagarzinho para conduzir todos no mesmo entendimento. E eu falo assim com você: vocês precisam se esforçar. Papai Yaucha falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Eu estou esforçando para valer, irmãos, para tentar ensinar para vocês. Por isso que Papai Yaucha fala ali com o anjo de Filadélfia: conheço tua conduta. Entendeu? Porque é árduo o trabalho de ensinar. E eu tento ensinar para aqueles que não querem se esforçar. Eu estou tentando ensinar para aqueles que não querem esforçar. Para ver se eles pegam no tranco. Para ver se eles criam gosto de estudar, de trazer a água à boca. Porque eu falo com vocês, irmãos. Se você tem temor, vocês deviam, nesse momento, não perder a oportunidade. Não achar que vai ser fácil passar pela tribulação. Entendeu? Por quê? Porque foi dado autoridade ao pequeno chifre travar guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecer sobre eles. Você vê que foi dado autoridade. Por quê? Porque foi enviado como vara. Para poder disciplinar os filhos que estavam dispersos, estavam desatentos. Não estava levando a sério. E eu estou me esforçando aqui para nenhum de vocês ficar para trás. Entendeu? Eu faço, eu oro, eu intercedo por vocês. Eu me esforço ao máximo para ensinar. Para ver se vocês tomam gosto. Porque Ial falou:
aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desconsiderados. Quando ele está falando aqueles que me desprezam, está falando despreza a palavra dele, o ensino, né? Então, muito momento eu fico angustiado. Tem hora que eu fico angustiado, tenho que chamar atenção no grupo, entendeu? Fico angustiado, tem hora que eu tenho que ser muito duro. Por quê? Porque estão saindo fora do espaço ali, né? Do aprisco, estão tomando dimensões erradas, né? A gente está falando a respeito de alcançar perfeição, acha que alcançar perfeição é sem esforço, né? Teve um irmão que me gerou uma dúvida, perguntando assim, irmão, me mandou, eu tô achando que Apocalipse 5, eles estão diante de Ial. Vamos abrir? E não diante de Yahusha. Vamos abrir lá. Irmão até graduado. Bem graduado. Muito esforçado. Diz assim. Diz assim, ó. Apocalipse 5. Versículo 6. Com efeito, entre o trono e os 24 viventes, e os 4 viventes e os anciãos, viam um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. O que está falando? Os 7 espíritos. Os 7 espíritos de alma. Ele tem os 7 espíritos de alma. Que são 7 espíritos de alma enviados sobre toda a terra. Já está resposta. Versículo 7. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes, 24 anciãos, prostrados diante do cordeiro, cada um tinha uma citara e taças de ouro cheias de incenso, são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Então aqui, o cordeiro, ele veio tomar daquele que está sentado no trono. O irmão falava, esse que está sentado no trono é Ial. Ial forte e valente. Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, irmão, não é. Por que não é? Porque aqui a palavra dá uma dica, fala assim, ó. Ele veio, versículo 7, ele veio então receber o livro da mão direita. A mão direita é quem? Na minha mão esquerda, o quê? Riqueza e honra. Da minha direita, longos dias. Pegou da mão direita, significa pegou daquele que dá longos dias, que dá a vida. Longos dias. Viu? Então aquele que está sentado no trono é a mão direita. A mão direita de Ial, ou seja, o 7º. E aquele que foi tomar dele é o 6º, entendeu? É o 6º, entendeu? Então, ali é um jogo de palavras, falando ali, que o cordeiro, ele está na condição de cordeiro, vestindo manto, embebido de sangue, como que imolado. Micael. E aquele que está sentado no trono, porque se fosse Ial, falava Ial assentado no trono. Mas está falando aquele que está assentado no trono, não é Ial. É o 7º, é Yahusha. Yahusha, Micael. Aí quando que a gente vê que aquele que está sentado no trono é Ial? A gente roda aqui, ó. Apocalipse 8. Apocalipse 8, 2. Apocalipse 8, 2 diz assim: vi então os 7 anjos que estão diante de Ial. Aí é claro, né? É claro. Entendeu? Por que você acha que fala? Aquele que está sentado no trono,
aquele que está sentado. E aqui fala, os anjos que estão diante de Yahweh. Porque são 7 anjos, mostrando que são 7 espíritos de Yahweh. Eles estão diante de Yahweh. Então, não pode ser Yahusha. Por quê? Porque Yahusha é um dos 7 espíritos. Entenderam, irmãos? Sim. Então, quando está diante de Yahweh, fala diante de Yahweh. Quando está diante de Yahusha, fala aquele que está sentado no trono, segurando um livro na mão direita. Entenderam, irmãos? Isso eu já trouxe o entendimento. Então, não deixa a dúvida voltar. E aqui também fala que ele tinha 7 títulos e 7 olhos. Isaías 11:2 fala que este julga com justiça. Isso. E aí você faz o link com 11:2, o rebento que nasce do quê? Da descendência de Davi, de Jessé, né? Viu? E do tronco de Jessé. Quando fala isso, está falando de quê? Quando fala dos 7 espíritos, está falando do quê, irmã Liriamar? Yahusha. É. Se é Yahusha que está pegando o livro de Yahusha? Não, é Micael. Yahusha, ele tem escrito na coxa, Rei dos Reis, e por isso ele está sentado no trono. O ancião é um juiz de Israel. Juiz não é rei. Ele é um juiz e é também um general de guerra. É um libertador. Entendeu? Então, aquele que está de pé é o libertador, o juiz de Israel, que é agredido numa face. Fala como que imolado. Ainda fala como que imolado, porque o imolado não é ele, entendeu? Como que? Agora, ele, irmã, olha só como é que são as coisas, dão as dicas, né? Mostrando, porque é isso que é o segredo escondido, entendeu? Ele está dando a dica que o 6º é o 7º, o 7º é o 6º. Por quê? É isso que está falando, porque misturou nos dois. Misturou nos dois a mesma condição. Por quê? Porque a gente já sabe, para eles ter os 7 espíritos, ele não pode estar na condição de 6º, ele tem que estar na condição de 7º. E para ele estar sentado no trono, entendeu? Presta atenção, irmão. O que foi? Não, acho que o Paulo começou a chorar. Quem? O Paulo. O Paulo Natan. Entendi. Aí então vamos lá. Então, se ele tem os 7 espíritos, ele está na condição de 7º. E se ele está sentado no trono com a mão direita, ele está também na condição de 7º. Mas ele também está na condição de 6º, porque é cordeiro. E na condição de 7º, ele é leão. Entendeu? Ali mostrando que os 2 personagens estão misturados. Inclusive, ele também é ancião, que vem consolar. Aí ele fala, e Elrana começou a chorar, porque não tinha ninguém digno no céu para poder abrir o livro. Aí o ancião se posiciona e fala, não chores. Não chores, por quê? Porque o leão da tribo de Alda venceu o rebento, para abrir os 7 selos. Então, se está falando o leão e é ele que está pegando o livro e vai abrir, ele é o 6º e o 7º. Entendeu? Por quê? Porque ele fala, o leão venceu. Entendeu? E ele vai poder abrir. Entendeu? Ele vai poder abrir. E eu vi um cordeiro como que imolado. Ele foi lá e abriu. Pegou o livro daquele que está sentado da mão direita e abriu, mostrando a fusão dos personagens. Por isso que em Apocalipse 19 fala ele tem muitos diademas, ele tem muitas funções, ele tem muitas atribuições. Ele é ancião, ele é sumo sacerdote, ele é rei, ele é juiz,
ele é general de batalha. É os diademas dele. Então, quando ele está ali diante... e ele é também a sexta haste. E também a haste principal. Viu? Tem muitos diademas. Por isso que está em Apocalipse 19. Entendeu, irmãos? Por isso que é difícil, precisava do intérprete. Isso nunca foi esclarecido por ninguém. Nesse capítulo 2 aqui, que fala assim, então os 7 anos estão diante de Iau e deram-lhe 7 trombetas. Quer dizer, lá na luz não assiste. Isso é lá. É lá. E essa parte que o irmão falou já é celestial. Exatamente. No Palácio de Marfim. Por quê? Porque os 7 estão lá, diante de Iau. E é o forte e valente. Entendeu? Os 7 anjos estão diante de Iau. Então, para ser 7, tem que estar Yalcha ali também como haste principal. Agora, aquele que está sentado no trono, ele está sentado no trono na condição de quê, irmão Tiago? Ele está sentado no trono na condição de quê? Irmão Tiago. Cadê o irmão Tiago? Eu tenho que comparar com o outro para eu falar qual que é o Tiago. Cadê o outro? Cadê o Felipe? Tá. Está muito longe. Felipe, ele e o Tiago. Então ele está sentado no trono na condição de quê? Não é essa condição. Na condição de quê? Na condição de administrador, irmãos. O administrador fiel. Entendeu? Outra atribuição. Outra atribuição. Você tem isso em Isaías 22, o administrador fiel. Eu vou tirar de Sóbina todas as suas atribuições e vou entregar para Eliaquim. E qual que era a atribuição que Sóbina, Satanás, era administrador. Ele respondia orações. Não é mesmo, irmãos? Verdade, exatamente. Só que ele começou a dissipar os bens, fazendo a adoração ser para ele e não para Iau. Vocês compreendem? Sim. Então, quando ele tinha a função de administrador, ele poderia responder oração para Iau. Lúcifer respondia oração para Iau, até que encontrado maldade nele. Ele podia responder orações para Iau, até que começou a dissipar para ele. Por isso que ele estava, o Insóbina, Isaías 22, ele estava tomando riqueza para ele. Por isso ele fala, os teus carros suntuosos. Ele estava tomando para ele os bens do seu mestre. Por isso que foi falado lá, olha, o teu mestre, o que é isso que eu tenho ouvido falando de você? Você está me roubando? Já não pode ser mais meu administrador. É isso que está falando Isaías 22. Vocês estão entendendo, irmãos? Gratidão? Então nós vamos encerrar agora, abençoando com a bênção sacerdotal, mas eu quero que vocês entendam isso. A grande diferença não é responder a oração para Iau. A grande diferença é tomar para ele a oração, como foi feito ali para Baal, para Deus, para Jesus. Ele começou a tomar a condição de Iau. Entendeu? Porque Iau, ele levanta um administrador para Iau não ter que cuidar disso, mas que seja fiel para administrar as coisas de Iau. Então as criaturas de Iau precisam de uma intervenção, de ser acudidas, socorridas. Iau levantou aquele que é para responder e ajudar a criatura. Entendeu? Só que ao invés disso, ele começou a receber oração para ele mesmo. Por isso que ele queria tanto ser adorado.
são segredos celestiais. Muito profundo. Ok? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E ele conseguiu, com isso, tirar a credibilidade de Yahweh. As pessoas olham e muitas delas não creem em Yahweh, achando que Yahweh é injusto. Entendeu? Por que nasce criança deformada? Por que faz isso assim? Porque o Criador é injusto. Entenderam? Com isso, ele tira de Yahweh o seu mérito e coloca o quê? A incredulidade no Criador. Entenderam? É triste isso. Por isso que fala, está dissipando o meu patrimônio, né? Ok, irmãos? Vocês estão... Eu vejo que os irmãos ficam mais agitados lá na casa do irmão Isalino, em termos de alegre, né? Aqui fica mais acomodado. Será que é porque é à noite? Né? Deve ser, né? Mas lá no Isalino eles ficam mais alegres, né? Então, irmãos, nós vamos encerrar. Gratidão, papai. Nós vamos encerrar aqui 1h55, tá? No nome de papai Yahweh. Vamos concluir aqui, irmãos. Vamos juntos. Eu vou fazer a bênção sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Por Yahweh e por Yahweh, por Yahweh e por Yahweh, por Yahweh e por Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Porque Yahweh é nosso Pai.